Nesse experimento foi utilizado um espelho côncavo, um espelho capaz de aproximar os raios de luz que refletem sobre ele quando esses raios chegam numa certa direção, algo que pode ser representado de maneira bem simples aqui por esse desenho que eu acabei de fazer. Também a tela de projeção utilizada aqui foi o próprio teto, do lado da lâmpada, nas proximidades da lâmpada, para facilitar a montagem da estrutura do experimento na prática. Então, quando eu consigo colocar o espelho de tal modo que a posição da lâmpada e a posição da imagem ficam, digamos, corretas, ou seja, quando eu coloco o espelho à distância do objeto de modo que a imagem consiga também ser projetada no teto, eu formo essa imagem com nitidez, graças a essa capacidade de convergência que existe por causa do formato do espelho. Nesse segundo desenho eu mostro de forma bastante simplificada como que é a formação dessa imagem. Raios de luz que são emitidos pelo objeto, eles saem do objeto em diversas direções. Para facilitar, eu estou desenhando aqui só 2 desses raios de luz. Um que incide no espelho, só que vem paralelamente ao eixo do espelho, que é esse traço fino na horizontal. Quando esse raio de luz reflete também passando pelo foco do espelho, e outro raio de luz que incide no ponto de cruzamento entre o espelho e o eixo do espelho, que a gente chama de vértice do espelho. Esse raio de luz, ele incide e reflete com o mesmo ângulo, sempre relativamente a esse eixo de referência. Nesse caso, esses 2 raios se cruzam de tal forma a dar origem a imagem que eu queria construir, que eu desejei construir. Nesse caso, na situação do experimento especificamente, eu montei tudo de modo que o objeto que está no teto e a imagem que é formada fosse formada também no teto, e nesse caso, tanto o objeto quanto a imagem estão à mesma distância da tela de projeção. E por esse motivo o objeto e a imagem têm o mesmo tamanho, apesar de estarem invertidos, como o próprio desenho sugere, como o próprio desenho demonstra. Um está virado para um lado, enquanto a imagem fica virada para o outro lado, mas praticamente com o mesmo tamanho.